Alguma vez você já falou com o seu corpo como se ele pudesse te ouvir? Talvez você não saiba, mas as suas palavras têm um poder que vai muito além do físico. Provérbios capítulo 18, versículo 21 nos adverte: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Essa declaração não é simbólica, é uma verdade espiritual que muitos ignoram. Hoje vamos ver como as nossas palavras podem ser o princípio de cura ou de destruição para o nosso próprio corpo. Vamos te mostrar como ativar a restauração interior mediante declarações alinhadas com a palavra de Deus. Não se trata de magia nem de autossugestão, mas de entender o design divino que une corpo, alma e espírito num propósito de vida plena. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você quando escolhe falar vida sobre si mesmo? Alguma vez você já pensou que as suas próprias palavras poderiam estar afetando a sua saúde sem que você perceba? A maioria das pessoas não se dá conta, mas o que você diz sobre si mesmo não só revela como você pensa, revela como você está programando o seu corpo todos os dias. Cada frase que você pronuncia não tem apenas uma carga emocional, tem também uma carga espiritual. E se as suas palavras estão contra a verdade que Deus declarou sobre você, então você está usando a sua boca como uma arma contra a sua própria restauração. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz com clareza: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Este versículo não é uma metáfora poética, é um aviso direto e uma chave poderosa para quem decide viver no design divino. O que você pronuncia com a sua língua molda não só as suas emoções e os seus pensamentos, mas também as células, órgãos e sistemas do seu corpo. Porque o seu corpo não é um ente independente, é o templo do Espírito Santo e responde à voz de quem o habita. Deus não criou a linguagem só para nos comunicarmos com os outros. Ele nos deu o poder de falar para manifestar realidades na terra, que já foram declaradas no céu. Por isso, quando você diz, estou esgotado, o meu corpo não aguenta mais, com certeza estou ficando doente, você está ativando uma resposta física que não vem de uma causa médica, mas de uma confissão espiritual desalinhada. E o mais preocupante é que muitas vezes fazemos isso de forma inconsciente. Nos acostumamos a falar desde a queixa, desde o medo, desde a dor, e sem perceber estamos cultivando um terreno interior hostil à cura. Mas quando começamos a falar desde a fé, desde a promessa, desde a verdade de Deus, então o corpo começa a obedecer uma nova voz. Não é psicologia positiva, é princípio espiritual. É o que Jesus demonstrou uma e outra vez ao falar com corpos quebrados e vê-los restaurados imediatamente. Lembremos como o próprio Jesus usava o poder das suas palavras para trazer vida onde havia morte. Em Marcos capítulo 5 encontramos a história de uma menina que havia morrido. A casa estava cheia de lamento, a atmosfera saturada de desespero. Mas quando Jesus chegou, disse: por que todo esse alvoroço e choro? A menina não está morta, apenas dormindo. E embora todos zombassem dele, Jesus não mudou a sua confissão. Tomou a menina pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, a ti te digo, levanta-te. E no mesmo instante o corpo dela respondeu, o espírito voltou, a carne obedeceu. A voz que trazia vida. Jesus não precisou tocá-la várias vezes, nem orar por horas. Bastou falar, porque quando você fala com autoridade espiritual e sob a direção do Espírito Santo, o corpo responde, a cura se ativa, a ordem se restaura. Este princípio está presente desde a própria criação. Em Gênesis, quando a terra estava desordenada e vazia, Deus não agiu com as mãos. Ele falou, que haja luz, disse, e houve luz. O universo inteiro foi criado pelo poder da sua voz. E quando formou o ser humano, soprou nele o fôlego de vida. Não foi só ar, foi palavra viva, foi espírito. Isso significa que em você há uma voz depositada desde o céu, uma voz que não foi feita para repetir queixas, mas para estabelecer reino. Quando você fala com fé, quando declara que o seu corpo está fortalecido, quando proclama que os seus órgãos funcionam segundo o design de Deus, você está ativando a mesma lógica espiritual que deu origem a tudo o que existe. Mas quando você usa a sua voz para amaldiçoar o seu próprio corpo com palavras negativas, você está entrando em contradição
contradição com o seu Criador. Muitos crentes oram por cura, mas anulam as próprias orações com o que dizem logo depois. Pedem a Deus que os cure, mas depois comentam com resignação: eu acho que isso nunca vai passar. Ou já me acostumei a viver com essa dor. Essas frases não são apenas expressões, são decretos. E o que você decreta, você constrói. Por isso o inimigo não precisa tocar o seu corpo para adoecê-lo. Só precisa que você declare doença. Precisa que a sua confissão contradiga a sua fé, porque então a doença encontra um ambiente fértil para ficar. Mas Deus nos deu armas poderosas. Um delas é a língua. Por isso Tiago a compara com um pequeno leme que dirige um navio gigante, que sons ateio gigante, que es aquerários ateio gigante portaros, ou com uma faísca que incendeia uma grande floresta. A sua língua, embora pequena, tem um poder descomunal. Pode desatar cura, pode levantar vida, pode mudar diagnósticos, mas também pode afundar a sua saúde se não estiver sob a direção do Espírito. Há pessoas que carregam anos lutando com dores que não têm explicação médica. Fizeram exames, estudos, visitaram especialistas, mas a origem da dor não é encontrada. E se essa dor não for física, mas verbal? E se tiver se originado por anos de falar desde a derrota? Há quem cresceu ouvindo frases como: você tem uma saúde frágil, vai ficar doente como seu avô. Aos 40 anos, todo mundo adoece. E aceitaram essas palavras como uma profecia inevitável. Mas hoje Deus quer quebrar esse padrão. Hoje Ele te chama a falar diferente, a declarar: o meu corpo é forte porque Deus o fez forte. Cada célula responde ao design divino. O sistema imunológico que Deus colocou em mim é capaz de me proteger. A minha mente está em paz. Os meus ossos se renovam. Os meus órgãos se alinham com a vontade de Deus. Não porque você sinta, mas porque você crê, porque a fé não fala desde a evidência, fala desde a promessa. Em Ezequiel capítulo 37, encontramos uma das visões mais poderosas de toda a Bíblia. Deus leva Ezequiel a um vale cheio de ossos secos. Não há vida. Não há possibilidade humana de restauração. Mas Deus lhe faz uma pergunta que nos confronta a todos: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E Ezequiel, sem saber o que responder, diz: Senhor, tu o sabes. E então Deus não lhe diz: ora por eles, nem lhe pede que os toque. Lhe diz: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E enquanto Ezequiel falava, os ossos começaram a se mover, se juntaram, se cobriram de carne, receberam fôlego, voltaram à vida. Isso não é uma metáfora, é um modelo espiritual. Há corpos que parecem secos, sistemas que parecem esgotados, diagnósticos que parecem definitivos. Mas quando um filho de Deus se levanta e começa a profetizar vida, os ossos respondem. O corpo escuta, a carne obedece, porque foi projetado para se submeter à voz do Espírito que o habita. O seu corpo não é o seu inimigo, é o seu aliado, mas precisa ouvir a verdade com autoridade. Precisa ser dirigido por alguém que saiba quem é em Cristo. Quando você entende que é templo do Espírito Santo, já não amaldiçoa o seu corpo por causa da dor, você o instrui com amor. Você lhe diz: você vai responder, você vai sarar, você vai louvar a Deus com força. Não serás um limite, mas um instrumento para a glória do Senhor. E embora a dor não passe imediatamente, algo começa a mudar, porque as palavras criam atmosferas. As declarações de fé são sementes que brotam com poder cada vez que você diz: pelas suas feridas fomos nós curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Você não está repetindo uma frase vazia, está invocando uma transação eterna. Está trazendo ao presente o poder da cruz. Está alinhando o seu corpo a uma realidade superior. Muitos grandes homens e mulheres de fé testemunharam como o poder da sua confissão transformou a sua saúde. Pessoas que receberam diagnósticos terminais, mas que decidiram não repetir o que o mundo dizia, e sim o que Deus havia dito. E dia após dia declararam vida sobre os seus corpos. Agradeceram pela cura antes de vê-la. Falaram aos seus células, se dirigiram aos seus órgãos, e o que era impossível começou a ceder, não porque tivessem uma força especial, mas porque alinharam a sua voz com a do céu. E quando isso acontece, não há doença que se mantenha firme, porque a palavra de Deus é vida
e vida em abundância. Davi entendia bem isso. No Salmo 103 ele fala à sua alma, mas também ao corpo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Não diz algumas, diz todas, e o declara com certeza, porque sabia que a sua cura não dependia de como se sentia, mas de quem era o seu Deus. Quando você começa a falar ao seu corpo, como Davi falava à sua alma, algo desperta em você. A fé começa a fluir. A presença de Deus se ativa em cada fibra do seu ser, porque o Espírito Santo não habita só no invisível, também se manifesta no físico. E uma das formas de atuar é através das suas palavras. Hoje é o dia de romper com toda confissão negativa. Hoje é o dia de se arrepender. Por cada vez que você disse, estou quebrado, não aguento mais, isso nunca vai melhorar. Não porque Deus se ofenda, mas porque você se enfraqueceu com cada frase. Mas há redenção para suas palavras e há restauração para o seu corpo. Só precisa começar a falar diferente. Não espere se sentir bem para declarar cura. Declare cura até que o seu corpo ouça e responda. Faça com firmeza, com fé, com autoridade, porque você não está sozinho. A mesma voz que falou aos ossos secos está disponível hoje para falar a sua vida. E se você não sabe o que dizer, comece com a palavra. Repita em voz alta: pelas suas feridas fomos nós curados. Isaías capítulo 53, versículo 5. Diga como quem reclama uma herança. Diga como quem lembra um pacto. Diga como quem ordena ao seu corpo que lembre quem o criou, porque o seu corpo não foi projetado para viver doente, foi criado para glorificar a Deus. E quando você fala com essa convicção, os céus se abrem e o corpo obedece, porque não é a sua voz que tem poder, é a palavra de Deus na sua voz que transforma. A sua saúde não começa no hospital, começa na sua boca, e Deus hoje está te lembrando que você não precisa esperar outro diagnóstico para começar a falar diferente. Hoje você pode semear palavras de vida. Hoje você pode declarar: o meu coração bate com força, os meus ossos se fortalecem, a minha mente está em paz, a minha digestão se regula, os meus pulmões respiram com liberdade, porque não vivo pelo que vejo, mas pelo que creio. E eu creio que Deus me fez completo, sádio e forte para a sua glória. Agora que você sabe o que vai dizer ao seu corpo hoje, porque o que você declarar, ele vai ouvir. O corpo não responde ao acaso, não age por si só. Não é uma máquina sem direção nem propósito. Foi projetado para obedecer a uma autoridade superior, uma voz que o guie e o alinhe com a sua origem. E essa voz não é a do medo, nem do diagnóstico médico, nem do pensamento humano. É a palavra de Deus. Quando o corpo ouve essa voz, algo no seu interior se reordena, porque foi criado sob essa palavra, sustentado por ela e restaurado através dela. Hebreus capítulo 1, versículo 3 declara: Amares Surições declara que o Filho sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Isso inclui a sua saúde e os seus órgãos, os seus sistemas internos. Não há célula que não esteja sujeita à autoridade daquele que falou o universo à existência. Por isso, quando as suas palavras estão alinhadas com o que Deus disse, o corpo reconhece essa verdade como o seu idioma original e responde. Não se trata de repetir frases positivas, com a esperança de que algo aconteça. Trata-se de entrar em acordo com o que o Criador já estabeleceu desde a eternidade. Isaías capítulo 55, versículo 11 afirma: Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Não voltará a mim vazia, mas fará o que eu quero e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra não volta sem produzir fruto. Tem um design, uma função, um destino. E quando você a toma e a pronuncia da sua boca com fé, ativa-se esse mesmo poder na sua vida física. O seu corpo não é alheio a essa dinâmica. Está feito para obedecer à palavra que o formou. Quando essa palavra é falada com convicção, o seu sistema nervoso responde, o seu sistema imunológico se ativa, os seus órgãos começam a se alinhar, porque a voz do Espírito leva em si o plano original da sua saúde. Quando Jesus enfrentou o inimigo no deserto, não usou força física nem estratégias humanas. Usou a palavra escrita. Cada tentação foi respondida com "está escrito".
Essa declaração não foi simbólica, foi uma manifestação de autoridade espiritual. Ao citar a palavra, Jesus reafirmou a sua alinhamento com o propósito do Pai. E esse alinhamento trouxe vitória. No mesmo nível, quando você enfrenta um sintoma ou uma doença, a sua primeira resposta não deve ser o medo nem o desespero, mas o alinhamento com o que está escrito. Se está escrito que pelas suas feridas fomos sarados, Isaías capítulo 53, versículo 5, então a sua boca deve repeti-lo, não porque você sinta, mas porque é verdade. O corpo não espera uma explicação, espera direção. E a direção espiritual mais alta provém da palavra. Salmo capítulo 107, versículo 20, nos revela um princípio eterno. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Não foi um tratamento, não foi um remédio, foi a sua palavra. Essa palavra que é espírito e vida, como afirmou Jesus em João capítulo 6, versículo 63. Essa palavra que não é letra morta, mas viva e eficaz, mais cortante que toda espada de 2 gumes que penetra até o mais profundo do ser. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Essa é a palavra que transforma o corpo desde dentro. Não se trata de um processo emocional, nem de uma sensação espiritual abstrata. É uma realidade concreta, eficaz, tangível. Quando essa palavra é recebida com fé e proclamada com autoridade, começa um processo de restauração que toca cada fibra do seu ser. Em 2 Reis capítulo 20, encontramos o relato de um rei enfermo. O profeta lhe leva uma palavra da parte de Deus: ordena a tua casa porque morrerás. Mas o rei vira o rosto, ora ao Senhor e se alinha com a sua vontade. Deus ouve e, antes que o profeta saia do pátio, recebe outra instrução divina: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei. A reversão do diagnóstico veio com uma palavra. Não foi o profeta quem fez o milagre, foi a intervenção direta de Deus através da sua palavra. Este modelo permanece. Deus continua enviando a sua palavra como resposta, como remédio, como instrução. E quando você a toma e a faz sua, o seu corpo começa a obedecer esse novo decreto. A doença não tem a última palavra quando a palavra de Deus foi liberada. Por isso é essencial entender que a cura não começa na medicina, mas no espírito. A medicina pode tratar sintomas, mas só a palavra toca a raiz. A raiz do quebrantamento humano sempre foi espiritual. Desde o Éden, o pecado abriu a porta à morte, ao deterioramento, à fragilidade do corpo. Mas também desde o Éden, Deus começou a declarar promessas de redenção. Cada palavra profética, cada pacto, cada promessa apontava para restaurar o que o pecado havia danificado. Jesus, o Verbo feito carne, é a encarnação dessa palavra restauradora. E hoje essa mesma palavra está disponível, viva, eficaz, esperando ser pronunciada por filhos que entendem a sua autoridade. Quando você repete a palavra com convicção, está entrando em acordo com a vontade de Deus. Não está pedindo permissão, está reclamando um direito espiritual. João capítulo 15, versículo 7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Essa permanência não é passiva, é ativa. Significa viver na palavra, meditá-la, declará-la, alinhar-se com ela, porque só quando o que sai da sua boca está sincronizado com o que saiu da boca de Deus, então se ativa a autoridade do céu sobre a terra e o seu corpo reconhece essa autoridade. Não reconhece o medo, não reconhece a dúvida, mas reconhece a voz daquele que o criou. Em Mateus capítulo 8, um centurião se aproxima de Jesus pedindo cura para o seu servo. Lhe diz: só dize uma palavra, e o meu servo sarará. Este homem entendia a autoridade. Sabia que as palavras corretas, ditas desde a fonte correta, produziam obediência imediata. Jesus se maravilhou da sua fé e, efetivamente, com apenas uma palavra, o servo foi curado. Não houve contato físico, não houve ritual, houve alinhamento. Uma palavra foi dita com fé e o corpo respondeu. Esse mesmo princípio está vigente. Se você crê que uma palavra pode adoecer, também deve crer que uma palavra pode curar. Se crê que uma declaração negativa pode enfraquecê-lo, também deve crer que uma declaração baseada na Escritura pode fortalecê-lo. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos ensina que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas não basta ouvi-la uma vez. Deve ser repetida, lembrada,
meditada. A alma precisa ouvi-la, mas também o corpo. Porque a fé não é só um ato mental, é um dinamismo espiritual que afeta toda a existência humana. E quando essa fé se ativa, o corpo não tem outra opção senão se alinhar, porque já não está sendo governado pelas emoções ou pelo temor, mas pela verdade que permanece para sempre. O corpo foi projetado para a verdade, e a verdade na sua forma mais pura é a palavra. Quando o salmista declara no Salmo 119, versículo 93, "Nunca me esquecerei dos teus mandamentos, porque com eles me vivificaste", está reconhecendo que a vida não vem de uma sensação, mas de uma instrução. Vivificar significa dar vida, restaurar, renovar. Essa vivificação não ocorre no abstrato, ocorre na mente, na alma, no corpo, porque a palavra não se limita a uma área da sua vida, ela a transforma toda. Se você viver conforme o que Deus disse, o seu corpo o manifestará, porque o corpo não pode resistir por muito tempo à verdade. Pode ter sintomas, pode apresentar resistência, mas eventualmente se submete porque a sua estrutura original foi criada por essa mesma voz que hoje você pode declarar. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz ao profeta: "Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la." Essa vigilância não é passiva, é ativa, constante, determinada. Deus está atento a toda palavra que sai da sua boca. E quando alguém na terra a repete com fé, ele age. Essa ação não se limita ao espiritual, abrange o físico, porque a sua glória não se manifesta só na alma restaurada, mas também no corpo curado. Quando você entende isso, já não fala por emoção, fala por revelação, e cada palavra que pronuncia se converte num canal de vida, num agente de transformação, numa semente eterna que não volta vazia. O alinhamento com a palavra não é uma sugestão, é uma necessidade, porque fora dela tudo perde o sentido. O corpo pode estar vivo, mas sem propósito. Pode estar em movimento, mas desconectado do plano divino. Só a palavra lhe devolve a sua direção, o seu destino, a sua essência. Por isso, cada vez que você ler a Escritura, faça-o com a convicção de que está alimentando o seu corpo tanto quanto o seu espírito. Não é um ato religioso, é um ato vital. É medicina celestial que entra pelos seus olhos, pela sua boca, pela sua fé, e produz um efeito que nenhuma substância terrena pode igualar, porque não foi criada por mãos humanas, mas pelo sopro do Criador. Quando Jesus curou o paralítico em Marcos capítulo 2, lhe disse: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." Essa instrução foi clara, direta, cheia de autoridade. Não houve necessidade de explicar, nem de convencer. A palavra foi suficiente. O corpo obedeceu, porque reconheceu a voz da sua origem. Esse mesmo padrão se repete uma e outra vez nas Escrituras. A palavra não só informa, transforma, não só consola, ordena, não só ensina, liberta. E quando essa palavra é pronunciada por alguém que crê, o corpo se rende, não porque seja fraco, mas porque foi criado para se submeter à verdade. A chave não está em quanto você fala, mas no que você fala. Não está em repetir por repetir, mas em declarar desde a certeza. Quando você fala desde a palavra, está liberando uma força que não provém de você, mas do céu. E essa força não se limita ao espiritual, penetra o físico, o repara, o reestrutura, o renova, porque assim foi desde o princípio e assim seguirá sendo por toda a eternidade. O céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará, e tudo o que você alinhar com ela será sustentado, restaurado, vivificado. Se o seu corpo precisa de direção, não lhe dê com temor, dê com a palavra. Não fale desde o que vê, mas desde o que está escrito. Não se baseie no que sente, mas no que Deus disse, porque a sua palavra não muda, não envelhece, não perde eficácia. E quando você se alia com ela, tudo em você começa a refletir a sua glória, desde o invisível até o tangível, desde o espiritual até o físico, porque a palavra não tem limites. Só precisa ser crida e proclamada com poder, com verdade, com fé. A doença nem sempre começa no corpo. Muitas vezes a sua raiz se encontra num lugar mais profundo, a alma, ali onde se armazenam as feridas não tratadas, os pensamentos persistentes, as emoções contidas e as culpas acumuladas. Forma-se um terreno fértil para que a aflição se manifeste no físico. O corpo é sensível aos estados internos.
que a Fenatmanidas mandas nutriciore. E, embora se tente ignorar, tudo o que se experimenta emocional e espiritualmente termina se refletindo nele. As Escrituras nos mostram que a cura não é um assunto meramente externo. Em múltiplas ocasiões, Jesus curou corpos ao mesmo tempo que perdoava pecados ou restaurava a alma. Em Marcos capítulo 2, quando lhe apresentaram o paralítico, antes de lhe dizer levanta-te e anda, lhe disse: filho, os teus pecados te são perdoados. Não foi uma resposta inesperada, foi uma intervenção na ordem correta. Jesus sabia que nesse caso a paralisia do corpo estava vinculada a uma paralisia interna. Ao longo da história bíblica encontramos uma constante conexão entre a saúde espiritual e a saúde física. O Salmo capítulo 32 o expressa com crueza: enquanto calei, envelheceram os meus ossos no meu gemer todo dia. O salmista reconhece que o silêncio da sua alma, o não confessar o seu pecado, estava desgastando o seu corpo. Há dores que não têm explicação clínica, mas que são consequência direta de uma alma que carregou demais por tempo demais. Quando se guarda rancor, quando se cultiva a tristeza, quando se vive sob uma culpa não resolvida, o corpo o recebe como uma carga que não foi projetado para carregar, porque o corpo não está separado do espírito nem da alma. São uma unidade criada para viver em harmonia sob a direção de Deus. Quando essa harmonia se rompe, quando a alma se desconecta do seu Criador, o corpo o manifesta. A doença pode ser um sinal, não de condenação, mas de advertência, um alerta que indica que algo no interior está fora do lugar. Assim como uma dor física indica uma lesão, uma aflição persistente pode estar sinalizando um conflito interno que precisa de atenção espiritual. Jesus o deixou claro quando disse: a lâmpada do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for bom, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. A percepção, a forma como se interpreta e se vive a realidade espiritual, afeta diretamente o corpo. Se se vive com uma visão contaminada pela amargura, pela inveja, pelo medo ou pela incredulidade, o corpo não pode permanecer em saúde plena, porque o que se percebe como normal desde a alma se reproduz como experiência no físico. No livro de Provérbios se afirma que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Isso não é uma observação poética, é um princípio de design. A alegria, quando brota de uma alma em paz, embelece e renova, mas a dor interna, quando não é resolvida, vai desgastando lentamente cada área da vida. E esse desgaste, por mais que se tente ocultar, termina afetando a vitalidade do corpo. O mesmo livro acrescenta: o espírito do homem suporta a enfermidade, mas quem suportará o ânimo abatido? Provérbios capítulo 18, versículo 14. A força do espírito pode resistir dolências físicas, mas quando o ânimo cai, quando o interior se quebra, a doença encontra uma porta aberta, porque a alma abatida não pode sustentar um corpo que precisa de direção e esperança. Deus conhece essa relação, por isso a sua intervenção sempre aponta à restauração completa. Em Isaías capítulo 61, versículo 1, ao falar da missão do Messias, se diz: o Senhor me ungiu para vendar os quebrantados de coração. A cura começa por dentro. Jesus foi enviado para restaurar o invisível, o que ninguém vê, mas que sustenta todo o resto. Um coração quebrantado não só dói emocionalmente, afeta o ritmo do corpo, altera a paz do sistema nervoso, modifica a química do cérebro. A falta de perdão, por exemplo, não é só uma barreira espiritual, é uma fonte de destruição interna. Aquele que guarda ressentimento encerra em si mesmo um veneno que vai se infiltrando lentamente no seu corpo. A alma foi feita para a comunhão, para a reconciliação, para a paz. Quando se vive em conflito, o corpo entra em alerta permanente, e esse alerta sustentado no tempo esgota, enfraquece e adoece. Jesus ensinou a perdoar não como uma opção, mas como uma necessidade vital. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, o deixou claro: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. O perdão desbloqueia a restauração espiritual e com ela a física.
O corpo não pode ser livre se a alma está atada ao passado. Tampouco pode receber cura quem se resiste a soltar o que o destrói por dentro. A libertação interior é uma porta para a cura exterior. Por isso, muitos dos milagres de Jesus incluíram primeiro uma palavra de libertação, de reconciliação, de limpeza, porque o corpo só pode responder plenamente quando a alma foi restaurada. A ansiedade, a preocupação constante, também tem um peso destrutivo. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 instrui: Por nada estejais ansiosos, mas sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, em toda oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. O afã contínuo desgasta, altera funções vitais, interrompe processos que deveriam fluir em ordem. A paz não é um luxo, é uma necessidade biológica e espiritual. Quando a alma repousa em Deus, o corpo o manifesta com estabilidade, com equilíbrio, com fortaleza. Mas quando a alma se inquieta, o corpo começa a se desorganizar, as defesas baixam, os ritmos mudam, o sistema inteiro se vê comprometido. Por isso Deus não só promete cura, promete paz. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, se nos assegura: Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confiou. A restauração da alma é uma prioridade para Deus. No Salmo 23, Davi declara: Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O bom pastor sabe que antes de guiar deve consolar, antes de enviar deve restaurar. Só uma alma fortalecida pode sustentar um corpo em plenitude. Este princípio deve levar a examinar não só o estado físico, mas também o estado interior. Há feridas abertas, há conflitos não resolvidos, há pensamentos que se repetem e contaminam. Tudo isso tem um impacto direto sobre o corpo. E Deus, na sua misericórdia, não quer simplesmente aliviar sintomas, quer curar desde a raiz. A alma foi projetada para viver em comunhão com o Espírito de Deus. Quando essa conexão se enfraquece, todo o ser o percebe. Por isso Jesus não só ofereceu perdão, ofereceu uma vida nova, uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10 o expressa sem ambiguidade: Eu vim para que tenham vida, e para que a tenham em abundância. Essa vida não se limita à alma, se estende ao corpo, à mente, a cada área da existência. Mas para recebê-la, a alma deve estar aberta, disposta, livre de ataduras. A liberdade interior é a plataforma onde se constrói a saúde exterior. Não se pode viver em plenitude com uma mente dividida, nem com um coração endurecido. O corpo reflete tudo, e se o que reflete é desordem, é tempo de voltar à ordem do Criador. No Evangelho de João, Jesus encontra um homem que carregava 38 anos enfermo. Lhe pergunta algo que parece óbvio: queres ser curado? João capítulo 5, versículo 6. A pergunta não é superficial, é um convite a revisar a vontade interior, porque há quem, sem dizer, se acostumou a viver doente, a sua alma se adaptou à dor, ao medo, à queixa, e até que não haja um desejo genuíno de restauração interior, o corpo não terá força para responder. A cura começa com uma decisão espiritual, com um sim profundo, consciente, comprometido. Quando a alma se levanta com fé, o corpo encontra uma nova direção. Deus conhece cada canto do ser humano. Não só observa o que se vê, ele esquadrinha o mais profundo do coração. Como está escrito em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Ele sabe quando uma dor física é apenas a manifestação de algo mais profundo. E por isso a sua resposta nunca é superficial. Deus não cura por partes, Deus cura o todo. Por isso, cada vez que busca cura, também deve buscar verdade. Verdade sobre o que cala, sobre o que teme, sobre aquilo que ainda não rendeu diante dele. Porque é nesse ato de sinceridade, de entrega sem máscaras, onde começa a verdadeira restauração. A conexão entre corpo, alma e espírito não pode ser rompida. Não se pode curar um sem cuidar dos outros. E Deus, no seu amor, já proveu uma solução completa. Em 3 João, versículo 2, encontramos um desejo claro: Amado, desejo que em todas as coisas prosperes e tenha saúde, assim como prospera a tua alma. A verdadeira saúde não começa no corpo, começa na alma. Não é uma prosperidade material, mas uma prosperidade de paz,
de clareza, de comunhão viva com Deus. E talvez hoje, mais que buscar uma solução rápida, Deus esteja te chamando a algo mais profundo, a curar desde dentro, a render o que guardaste por tanto tempo, a deixar que a sua verdade toque cada área da tua vida. Porque quando a alma é restaurada, o corpo começa a responder. E quando o coração se alinha com Deus, todo o resto encontra o seu lugar. Não ignore o que sente, não tape o que dói, entregue-o, porque a cura que Deus oferece, amidico sio ferneili ariai litio sa, não é temporária, é completa. E começa hoje, quando você decide abrir o seu coração diante dele.